Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Clube do Livro, este clube que surgiu a partir do meu grupo de envio de Reiki à distância. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo qual é o canal onde você consegue entrar para este clube, para este grupo de envio de Reiki, né? Ele é enviado a cada 15 dias, às segundas-feiras, às 10 da noite. Basta entrar e preencher o formulário que você já vai estar recebendo essa energia de amor e cura. Dessa vez nós estamos nessa segunda leva de Clube do Livro, nós estamos lendo esse livro, o Kybalion, que fala sobre as 7 leis herméticas e como elas podem ser entendidas, né, e aplicadas na nossa vida, para que a gente tenha mais sabedoria, mais leveza, né, e principalmente expandir a nossa consciência cada vez mais, né. Essa leitura tem sido bastante desafiadora. Ela foi trazida, né? Essa escritora, ela fez uma entrevista com alguns escritores do Caibalion, né? E veio traduzido aqui para gente. Então, ela traz uma abordagem diferente. Primeiro, ela trouxe o conhecimento das 7 leis. Depois ela traz aí todo o pensamento dela sobre cada lei, né? E qual é a aplicação dessa lei na prática. E a cada capítulo ela traz uma conclusão sobre essas leis, né? Então, está sendo bem desafiador essa leitura, né? Pelo formato em que a escritora trouxe aqui para gente. Mas vamos seguir. Nós estamos no capítulo é longo, no capítulo 8º, planos da correspondência. Então vamos continuar. O plano da mente humana, em suas 7 subdivisões, compreende há manifestações de vida e mentalidade que são comuns ao homem em seus vários graus de divisões. Nesse sentido, queremos salientar o fato de que o homem médio de hoje ocupa a 4ª subdivisão do plano da mente humana e que apenas os mais inteligentes cruzaram as fronteiras da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição e levará muito mais anos para passar para a 6ª e 7ª subdivisões e além. Mas devemos lembrar que houveram raças antes de nós que passaram por esses graus e depois para planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, com restos da 4ª, que adotou o caminho. Contudo, há alguns espíritos avançados de nossa própria raça que superaram as massas e que passaram para a 6ª e 7ª subdivisões, e alguns poucos ainda mais adiante. O homem da 6ª subdivisão será o super-homem, e o da 7ª será o sobre-homem. Em nossa consideração dos 7 planos mentais menores, nós apenas nos referimos aos 3 planos elementais de uma maneira geral. Não queremos entrar neste assunto em detalhes, pois essa obra limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos gerais. Mas podemos dizer mais, a fim de dar-lhes uma ideia um pouco mais clara das relações desses planos com os mais familiares entre eles, os planos elementares tem a mesma relação com os planos da mente e da vida mineral, vegetal, animal e humana, assim como as teclas pretas do piano estão para as teclas brancas. As teclas brancas são suficientes para produzir música, mas há certas escalas, melodias e harmonias nas quais as teclas pretas desempenham seu papel e nas quais sua presença é necessária. Também são necessários como elos de união da condição do espírito. São entidades-estados, entre os vários outros planos, certas formas de desenvolvimento, podendo ser atingidas a partir delas. Este último resultado dá ao leitor que pode ler entre as linhas uma nova luz sobre os processos da evolução e uma nova chance para a porta secreta dos lábios da vida entre um reino e o outro.
Os grandes reinos de elementais são plenamente reconhecidos por todos os ocultistas, e os escritos esotéricos estão cheios de menção a eles. Os leitores de Zanoni, de Bulwer Lytton e obras semelhantes reconhecerão as entidades que habitam esses planos de vida. Passando do grande plano mental para o grande plano espiritual, o que diremos? Como podemos explicar esses estados superiores do ente, superiores do ente, não de doente de doença, tá? Da vida e da mente, as mentes ainda incapazes de compreender e entender as mais elevadas subdivisões do plano da mente humana? A tarefa é impossível, só poderemos falar em termos mais gerais. Como a luz pode ser descrita a um homem nascido cego? Como explicar o açúcar para um homem que nunca provou nada doce, ou a harmonia a quem nasceu surdo? Tudo o que podemos dizer é que os sete planos menores do grande plano espiritual, cada plano menor com suas sete divisões, compreende entes que possuem vida, mente e forma tão superiores às do homem atual, como a deste é em relação aos vermes, aos minerais ou mesmo a certas formas de energia ou matéria. A vida desses entes é tão transcendental para nós que não podemos sequer pensar nos detalhes. Suas mentes são tão transcendentes à nossa que para eles nós parecemos pouco pensar, e nossos processos mentais lhe parecem quase semelhantes aos processos materiais. A matéria de que suas formas são compostas é dos planos mais elevados da matéria, ou como até se diz de alguns que estão vestidos de energia pura. O que pode ser dito de tais entes? Nos sete planos menores do grande plano espiritual, existem entes dos quais podemos chamar como anjos, arcanjos e semideuses. Nos planos menores inferiores habitam essas grandes almas, a quem chamamos de mestres e adeptos. Acima deles vêm as grandes hierarquias das hostes angélicas, inconcebíveis para o homem. E acima destas vêm aqueles que podem, sem irreverência, serem chamados de deuses. Tão elevados na escada da existência estão estes que a sua existência, inteligência e poder são semelhantes aos atribuídos pelas raças dos homens às suas concepções de divindade. Estes seres estão além até mesmo dos mais altos voos da imaginação humana, sendo a palavra divino a única aplicável a eles. Muitos desses seres, assim como os hostes angélicas, interessam-se mais pelos assuntos do universo e desempenham um papel importante em tais questões. Essas divindades invisíveis e anjos protetores estendem sua influência livre e poderosamente no processo de evolução e processo cósmico. Sua ocasional intervenção e assistência nos assuntos humanos criou muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça, no passado e presente. Eles muitas vezes sobrepuseram ao mundo seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo, é claro. Mas ainda assim, mesmo os mais elevados desses entes avançados existem apenas como criação da mente do todo e estão sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Eles são ainda mortais. Podemos chamá-los de deuses comparados conosco, mas ainda assim são apenas os irmãos mais velhos da raça, as almas mais avançadas que superaram seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, a fim de ajudar a raça em sua jornada para ascender o caminho. Mas eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. Eles são mortais e seu plano está abaixo do plano do espírito absoluto. Apenas os hermetistas mais avançados são capazes de compreender os mais ocultos preceitos sobre os estados de existência e os poderes manifestados nos planos espirituais.
Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que certamente uma tentativa de descrevê-los resultaria em uma confusão. Somente aqueles cujas mentes foram cuidadosamente treinadas na doutrina da filosofia hermética por anos, aqueles que trouxeram com eles de outras encarnações o conhecimento já adquirido anteriormente, podem compreender exatamente o que se entende pelo ensinamento sobre esse plano espiritual, e grande parte desses preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como grandes sagrados, importantes e até perigosos para serem disseminados ao público em geral. O estudante inteligente pode reconhecer o que queremos dizer com isso, ao afirmarmos que o significado de espírito, como usado pelos hermetistas, é semelhante ao poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, etc., que não deve ser confundido com o que comumente é empregado em conexão com o termo, ou seja, religioso, eclesiástico, espiral, etéreo e santo. Para os e etc. Para os ocultistas, a palavra espírito é usada no sentido de princípio animado, levando consigo a ideia de poder, energia vivente, força mística e etc. Os ocultistas sabem que os ocultistas sabem que o que é conhecido por eles como poder espiritual pode ser empregado tanto para o mal quanto para o bem, de acordo com o princípio da polaridade. Fato que tem sido reconhecido pela maioria das religiões em suas concepções de Satã, Belzebu, Diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E assim, os conhecimentos sobre esses planos têm sido conservados no Santo dos Santos, na câmara secreta do templo de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Mas deve ser dito aqui que aqueles que alcançaram altos poderes espirituais e usaram indevidamente têm um destino terrível reservado para eles, e a vibração do pêndulo do ritmo inevitavelmente o balançará de volta ao extremo mais distante da existência material, a partir do qual eles devem refazer seus passos espirituais ao longo das muitas voltas do caminho, mas sempre com a tortura adicional de ter com eles uma memória persistente das alturas das quais eles caíram, devido às suas más ações. A lenda dos anjos caídos tem sua base em fatos reais, como todos os ocultistas avançados sabem. A luta pelo poder egoísta nos planos espirituais inevitavelmente resulta no espírito egoísta, perdendo seu equilíbrio espiritual e recuando até onde havia subido anteriormente. Mas, mesmo para tal alma, é dada uma oportunidade de retorno, e tais almas fazem a viagem de volta, pagando a terrível penalidade de acordo com a lei invariável. Em conclusão, lembraríamos novamente que, de acordo com o princípio da correspondência que incorpora a verdade, o que está acima é como o que está abaixo, o que está abaixo é como o que está acima. Todos os 7 princípios herméticos estão em pleno funcionamento em todos os muitos planos, físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental aplica-se a todos os planos, pois tudo nasceu na mente do todo. O princípio da correspondência se manifesta em tudo, pois há correspondência, harmonia e concordância entre os vários planos. O princípio da vibração se manifesta em todos os planos, e na verdade as próprias diferenças é que vão fazer com que os planos surjam a partir da vibração, como explicamos. O princípio da polaridade se manifesta em todos os planos, porque os extremos dos polos são aparentemente opostos e contraditórios. O princípio do ritmo se manifesta em todos os planos, o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, sua alta e baixa. O princípio da causa e efeito. Peraí, que essa folha ela fica grudadinha. O princípio da causa e efeito se manifesta em todos os planos. Cada efeito tendo sua causa e cada causa tendo seu efeito.
O princípio do gênero se manifesta em todos os planos, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando através dos moldes dos aspectos masculinos e femininos. O que está acima é como o que está abaixo, o que está abaixo é como o que está acima. Este axioma hermético secular incorpora um dos grandes princípios dos fenômenos universais, à medida que prosseguimos com nossa consideração dos princípios permanentes, veremos ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio da correspondência. Né? Então, todo final de capítulo ela traz essa conclusão. Então, para você que está chegando aqui agora, deixa eu falar para você quais são os 7 princípios herméticos, né? Que este livro está, né, se baseando. É o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. Tá? Então, vamos para mais um capítulo que fala, capítulo 9, que fala sobre a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade de que o movimento se manifesta em tudo no universo, de que nada está em repouso, de que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por algum dos primeiros filósofos gregos que o incorporaram em seus sistemas. Mas, então, durante séculos, foi perdido de vista pelos pensadores fora das fileiras herméticas. Mas no século XIX, a ciência física redescobriu a verdade e as descobertas científicas do século XX adicionaram provas de exatidão e verdade desta doutrina hermética centenária. Os ensinamentos herméticos postulam que não só tudo está em constante movimento e vibração, mas que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isso, mas que mesmo o todo, por si só, manifesta uma vibração constante de um grau infinito de intensidade e movimento rápido, que pode ser praticamente considerado como repouso. Os professores direcionam a atenção dos alunos para o fato de que, mesmo no plano físico, um objeto em movimento rápido, como uma roda giratória, parece estar em repouso. Os ensinamentos são no sentido de que o espírito está em uma extremidade do polo de vibração e no outro polo certas formas extremamente brutas de matéria. Entre esses dois polos há milhões e milhões de escalas e modos de vibração diferentes. A ciência moderna provou que tudo o que chamamos de matéria e energia são apenas modos de movimento vibratório, e alguns dos cientistas mais avançados estão rapidamente se movendo em direção às posições dos ocultistas que sustentam que os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração ou movimento. Vejamos então que o que a ciência tem a dizer sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta em algum grau as vibrações decorrentes da temperatura ou do calor, seja um objeto frio ou quente, ambos sendo graus das mesmas coisas. Ele manifesta certas vibrações de calor e, nesse sentido, está em movimento e vibração. Então, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde corpúsculo até sóis. Os planetas giram em torno de sóis e muitos deles conectam seus eixos. Os sóis se movem em torno de pontos centrais maiores e acredita-se que estes se movem ao redor de ainda maiores e assim por diante, até o infinito. As moléculas das quais os tipos particulares de matéria são compostos estão em um estado de vibração e movimento constante, umas ao redor das outras. As moléculas são compostas de átomos que, da mesma forma, estão em um estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados de elétrons, íons e etc., que também estão em um estado de movimento rápido, girando em torno
uns dos outros e que manifestam um estado e modo muito rápido de vibração. E assim vemos que todas as formas de matéria manifestam a vibração, de acordo com o princípio hermético da vibração. E assim é com as várias formas de energia. A ciência ensina que luz, calor, magnetismo e eletricidade são apenas formas de movimento vibratório, provavelmente emanado do éter. A ciência ainda não tenta explicar a natureza dos fenômenos conhecido como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem gravitação, o maior mistério dos três, que é o princípio da atração, pelo qual cada partícula ou massa de matéria está ligada a todas as outras partículas. Essas três formas de energia ainda não são entendidas pela ciência, mas os estudiosos inclinam-se à opinião de que essas também são manifestações de alguma forma de energia vibratória, fato que os hermetistas têm mantido e ensinado por anos. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que sua natureza seja entendida claramente, é considerado pelos hermetistas como sendo apenas uma manifestação maior do que é erroneamente chamado de matéria, isto é, matéria em um grau mais elevado de vibração, chamado por eles de substância etérea. Os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e permeia o espaço universal, servindo como meio de transmissão de ondas de energia vibratória, como calor, luz, eletricidade, magnetismo e etc. Os ensinamentos são de que a substância etérea é um elo de conexão entre as formas de energia vibratória conhecidas como matéria, por um lado, e energia ou força por outro, e que manifesta um grau de vibração em escala e modo inteiramente particular. Então vamos ler até aqui. Amanhã a gente segue neste capítulo falando sobre a vibração, que é a terceira lei hermética, né? Deixa eu marcar aqui para a gente continuar amanhã. E fica o convite para você estar aqui amanhã. Vou deixar também na descrição do vídeo qual é o formato que você entra na outra rede social para o grupo de envio de reiki à distância, essa energia de amor e pura. Tá bom? Muito obrigada por quem esteve até aqui e até mais.